sextou e pega fogo num parquinho do Bolsonaro, enquanto milhões de pessoas aguardam receber o auxílio de R$ 600, milhões de pessoas estão na agonia para receber o auxílio votado pelo Congresso Nacional e Bolsonaro não dá resposta. E o número de mortes e de propagação do coronavírus também aumentando, e o que o Bolsonaro faz? Demite o chefe da Polícia Federal, né, que já não investigava a família, para forçar aí a saída do Sérgio Moro para mudar a pauta do país. Ele quer que a população brasileira fique falando aí do Sérgio Moro, da Polícia Federal, e esqueça que as pessoas estão morrendo nos hospitais, falta de hospital, falta de profissionais e falta do auxílio de R$ 600 chegar na mesa dos filhos da classe trabalhadora e da população pobre nesse país. Mas hoje aqui, uma sexta-feira muito agitada em nosso país, nós temos a honra de receber aqui e conversar com o Yuri, que é da Juventude Ocupe Socialista, e que veio conversar conosco aqui hoje para falar dos desafios da juventude, dos dilemas que a juventude enfrenta, seja com o coronavírus, seja... Estamos com você? Opa, acho que agora a gente voltou, né? Ah, tá. Tinha travado aqui. Ah, tinha travado? Mas eu fiz a pergunta aí, como é que é a juventude, como é que você tem sentido aí, a juventude, particularmente do Ocupe, mas com quem vocês têm contato virtual, né? Diante da propaganda inicial de que, enfim, a juventude ia estar sem correr risco com o coronavírus, né? Porque dizer que não é parte do grupo de risco, e a gente está vendo aí muitos jovens sendo acometidos, e tivemos a morte aí já de jovens, em particular do adolescente Yanomami, que morreu aos 15 anos, com 15 anos de idade, vítima do coronavírus. Queria que você falasse um pouco, rapidamente, sobre essa situação. Sim. Bom dia, Índio, bom dia a todo mundo que está acompanhando. Primeiro, agradecer aí ao companheiro Índio, forte companheiro que já vem fazendo um trabalho muito importante nas redes sociais. Agora, nesse momento de pandemia do Covid-19, a gente vem tendo que fazer um novo trabalho diferente, né, que em relação às redes sociais, e tu vem fazendo diversas entrevistas muito boas, de altíssimas qualidades aí, a gente tem acompanhado tudo isso e te parabenizar também. Bom, passou-se muito tempo e a gente estava acompanhando diversas notícias de que o Covid-19 só pegava em gente mais velha, né, só pegava em quem tinha problema de saúde, por exemplo. E cada vez mais está sendo desmentido, né? Cada vez mais a gente está vendo que não é bem isso que está acontecendo, no caso, né? A gente teve o caso da tribo Yanomami,
E a gente também teve ontem também um caso de uma jovem adolescente de 16 anos que contraiu o vírus, não tinha nenhum tipo de doença, não tinha nenhum histórico, e também pegou o coronavírus e também veio a morrer, no caso, né? A gente tem, por exemplo, alguns dados, né? Ontem estava acompanhando, cerca de se a juventude aí, no qual cerca de quem pega mais a doença da juventude é cerca de 30%, entende? Dentro de tudo isso, né? Ontem estava acompanhando aí essas notícias. Então, a gente já precisa desmentir que a doença só pega em gente mais velha, né? Porque a juventude está o tempo inteiro, a juventude também trabalha, a juventude está nos postos de trabalho, está cada vez mais, ela está no posto de trabalho, ela está fazendo entrega, então está correndo o risco muito grande de pegar o vírus e está pegando, entende? A gente tem aí diversos jovens que não acreditam também, né? Então a gente precisa fazer diversas vezes um confronto, um debate com eles para falar, olha, o coronavírus está aí, a gente precisa entender que não é só com as pessoas mais velhas, entende? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo esse debate, demonstrando que a pandemia, ela está pegando todo tipo de... Tipo assim, ela está pegando todo mundo, entende? Ela está participando, ela tá no nosso dia a dia hoje. Então, a gente precisa fazer esse debate com a juventude também, porque não pega só gente mais velha, né? Não, muito bem. Acho que você lembrou bem uma questão aí, Yuri, que é o pessoal que trabalha nesses aplicativos, que a grande maioria é jovem, né? Esses aplicativos onde a pessoa vai de bicicleta, de moto, a maioria é jovem, que são empregos muito precarizados, enfim, aqueles que não têm outra alternativa e são empurrados para essas iFoods, Rap e essas plataformas de exploração, que a gente tem que chamar isso, que é plataforma de exploração das pessoas, em particular da juventude trabalhadora. Já nesse tema, eu queria que você comentasse um pouco, a juventude brasileira é a maior vítima do desemprego no país, né? O desemprego é muito alto, vem crescendo aí, só não está mais alto, porque uma parcela imensa está no trabalho informal, está na informalidade, está no bico, né? Esse é o termo correto de se chamar essas atividades de trabalho, que é o bico. Então, assola e impacta principalmente a juventude, né? Vimos aí, você também acompanhou bastante, participou da luta, atuou aí juntamente com a rapaziada, enfim, a juventude do Ocupe, da luta contra a carteira verde e amarela, dirigida fundamentalmente para a juventude. Queria que você comentasse um pouco essa situação de desemprego alto na juventude e de falta de perspectiva de emprego digno. Como é que está isso? Como é que vocês veem isso? Qual a importância do trabalho para a juventude num país de desemprego altíssimo, que prejudica fundamentalmente os mais jovens, né? Claro, Índio. Hoje a gente está vivendo uma situação muito conflitante, né, no nosso dia a dia, que a gente tem acompanhado aí, né? Por um lado, a gente precisa permanecer em casa, em isolamento social, e por outro lado, a gente precisa trabalhar também, a gente precisa também colocar comida nas nossas mesas, a gente precisa também viver, no caso, pagar nossas contas, porque as contas não param de chegar e a gente não para de passar fome, no caso, né? Essa é uma conta que a gente vem fazendo e que muitas pessoas vêm fazendo a todo momento, no caso, né? Entre ficar em casa ou sair para trabalhar, fazer os bicos, fazer uma entrega no Rap, no iFood, trabalhar de Uber, de 99, né? E na juventude não é diferente, no caso, né? Como tu falou, muitos deles já estão desempregados e a porcentagem baixa que já tinha de emprego se perdeu o seu emprego, no caso, né? Perdeu também o teu estágio, né? Porque alguns a gente tinha também aí dentro do estágio também se perdeu. Então, a gente tem esse número de jovens voltando para o desemprego ou então avançando para trabalhar no bico, para trabalhar nos aplicativos de entrega, porque hoje, né, é o que tem mais crescido, no caso, né, com o aumento do isolamento social, a gente tem, por exemplo, muita gente pedindo a sua comida pelos aplicativos, no caso, né. Então, como fazer para manter esse sustento, né? A gente tem uma juventude aí que, por exemplo, em um trabalho desses de aplicativo, que o jovem, que o cara, que a mulher, enfim, que o trabalhador, precisa, por exemplo, pagar a sua moto, precisa dar entrada na sua moto,
Então, ele precisa comprar a sua bike, precisa comprar a sua moto, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa comprar o teu material para trabalhar, no caso, né? Ele precisa comprar a sua bag, né? Ele precisa, lá, que vem o Rappi, o iFood, o Uber Eats, ele precisa pagar para entregar, no caso, né? E aí, tipo assim, ele precisa pagar tudo isso, precisa comprar, ele não tem nenhuma garantia de emprego, né? Ele não tem nenhuma garantia, se ele sofre um acidente, o que acontece? Não acontece nada, porque o iFood, porque esses aplicativos já colocam, quando assinam um contrato, já colocam que eles não têm garantia nenhuma em relação a isso. Se você sofreu um acidente, o problema é seu. Tipo assim, a gente tem outros entregadores, né? A gente tem aí cerca de 4 milhões de pessoas trabalhando nesses aplicativos, né? E só para a gente ter uma ideia, dentro desse processo de isolamento social, cresceu aí cerca de 30% as entregas do Rappi, por exemplo, no caso, né? É uma conta que até saiu esses tempos no Jornal Globo, né? E aí demonstrando, o próprio dono da Rappi fez uma live, acho que quem puder acompanhar aí depois, o próprio Greg News, né, do Gregório do Vivier, que ele fala justamente sobre os entregadores, sobre o delivery, né, e ele vai colocando alguns dados para a gente, né, ele já movimentou esse setor mais de 17 bilhões de reais pelo Brasil, né, e aumentou nesse período 30%, né, e aí para a gente fazer um cálculo, existe também nesse Jornal Globo, também na reportagem, existiu, por exemplo, um cálculo de que se o trabalhador entregando trabalha 12 horas, ele vai ganhar menos que um salário mínimo, cerca de R$990, entende? É a exploração do trabalho em cima da exploração do trabalho. Um trabalho que já é precarizado, uma juventude que já tem o seu trabalho precarizado, que não tem nenhuma garantia de direitos, não tem nenhum seguro, ele já é precarizado 2 vezes, entende? Com isso, com o alto número de jovens desempregados, recorrem a esse tipo de entrega, né? Recorrem a esse tipo de trabalho. Então, a gente está vendo no nosso dia a dia várias questões que a gente precisa estar colocando as contradições, no caso, né? Esses jovens estão se arriscando a pegar o Covid-19, esses trabalhadores estão arriscando a se pegar o Covid-19, porque enquanto a gente está na nossa casa, eles estão fazendo as nossas compras, né? Porque tem até o aplicativo do Rappi que tem compra, o James, enfim, que você vai fazer suas compras, né, no caso. Então, eles estão no mercado. Muitas das vezes não estão se protegendo, né? E aí pegam a doença, no caso. E não tem nenhuma garantia, porque eles vão ficar dentro de casa e não vão receber, né? Um salário que já é pouco, uma ajuda que já é pouca, ela torna cada vez menor, no caso, né? Isso, a gente tem, por exemplo, a gente tem um projeto de lei, né, a gente do PSOL tem um projeto de lei encampado, que é o 1665, da autoria do deputado Ivan Valente, né, que ele amplia a proteção dos trabalhadores via aplicativos, no caso, né. Então, isso já é uma demonstração de que o próprio PSOL e de que a própria oposição tem se movimentado contra esses ataques, principalmente agora do desemprego e dos aplicativos de entrega. Tu comentou também sobre a MP 905, no caso, né? Essa ataca mais ainda a juventude, né? Tu já vem falando da MP, da carteira verde e amarela, há um bom tempo. A gente já vem acompanhando há um bom tempo, no caso. Mas parece que agora que foi a movimentação, parece que agora, na última semana, que o pessoal se tocou o quão a MP 905 ela ataca os direitos dos trabalhadores, no caso, né? Ela é uma MP voltada principalmente para jovens de 18 a 29 anos que estão em busca do seu primeiro emprego, no caso, né? Se a gente tem uma porção de pessoas desempregadas e aí, de repente, você tem ali uma carteira verde e amarela que retira direito, bate contra os direitos, assim, tipo, pega os direitos e rasga os direitos trabalhistas, a fim de que, não, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa colocar cada vez mais o mercado de trabalho, os jovens e tudo mais. Que mercado de trabalho é esse? Que precariza os trabalhos, né? Que precariza os trabalhadores e a juventude, que é o próximo emprego, no caso, né? E aí, para além disso, a MP também ataca os estagiários, no caso, né? Porque os estudantes poderão pedir a redução da carga horária diária para 6 horas de trabalho, no caso, né? Então,
eles colocam ali diversas coisas para atacar a juventude que já está desempregada e de que vai buscar emprego e precisa, digamos, até mendigar pelo seu emprego, né? Precisa abrir mão de seus direitos, né, no caso. Isso é muito ruim. E se a gente for mais adentro sobre a MP 905, ela coloca principalmente os trabalhadores os trabalhos que a juventude muitas vezes vai procurar, que é de atendente de telemarketing, que é de exposição, que é de atendimento ao consumidor, né? Que vai trabalhar em shopping, que vai trabalhar em aeroporto, em terminal de ônibus, enfim, áreas que já são precarizadas, são muitas vezes o primeiro contato do mundo do trabalho da juventude e da juventude periférica, que não tem nenhum direito, no caso, né? Enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre a MP 905, né? Além de trazer diversos prejuízos, ela enfrenta, a gente tem agora a pandemia da Covid-19, onde tem diversas contradições quanto a isso, né? Porque você tem que ir atrás do seu emprego, porém agora você tem que ficar em casa, entende? Tipo, é um momento onde a gente se encontra com mais de 15 milhões de desempregados, né? E aí a galera recorre para os trabalhos informais, para os bicos, para os aplicativos, e aí agora a gente tem um ataque que é da carteira verde e amarela, né? Se a preocupação fosse gerar emprego, que a gente tivesse um outro caminho, no caso, né? Porque a gente teve a reforma trabalhista, que ela disse colocar porque a gente precisava passar a reforma trabalhista para gerar emprego. E, na verdade, não gerou nenhum tipo de emprego. Tu tá mais por dentro aí do que eu, a gente sabe que ela não gerou nenhum tipo de emprego. Ah, não, porque a crise econômica. Não é crise econômica. É porque a reforma trabalhista veio para ajudar os grandes empresários, não veio para ajudar os desempregados, a juventude desempregada, no caso, né? Depois a gente teve a reforma da Previdência também para falar que a gente precisava gerar mais empregos, porque a conta no final do mês não estava fechando, para gerar mais emprego, e não se gera mais emprego. E aí a gente tem agora a MP 905, que é a carteira verde e amarela, para gerar mais empregos, e que se a gente pegar o texto, não gera mais empregos, não vai gerar mais empregos, no caso, né? Isso é uma afronta contra toda a população, entende? Se a gente quer gerar emprego, que a gente faça investimento público, que a gente fomente as pequenas e médias empresas, né? No caso que a gente aumente o salário mínimo para a gente produzir, para a gente gastar mais, no caso, digamos assim, para o dinheiro rodar de circulação, né? Para aumentar o poder de compra da população, não trazendo uma MP que ataca principalmente a juventude e que ataca quem ganha até R$ 1.500, por exemplo, que a gente sabe que na verdade é para penalizar o trabalhador, no caso, né? Isso só vai uma coisa atrás da outra. Não, muito bem, acho que e você vai no centro da questão, Yuri, do desemprego. Esse é um debate antigo na academia, nos meios econômicos, debate de décadas, onde os liberais, aqueles que querem reduzir os direitos trabalhistas, sempre disseram que o que gera o desemprego no Brasil é o excesso de lei, é o excesso de direitos, é o excesso de regulamentação, que é uma mentira. E a realidade, aí no início dos anos 2000, mostrou que houve uma redução drástica do desemprego através da melhoria do consumo das famílias, do aumento do investimento público. É isso que gera emprego, é isso que sempre vai gerar emprego, é o contrário de reduzir direitos, porque, como você muito bem registrou, quando você reduz direitos, reduz salário, você reduz a capacidade de compra das famílias, da população, e aí a economia trava. Muito bem, acho que, enfim, muito importante que a gente tenha um setor da juventude que está antenada, né? E particularmente com esses trabalhos em aplicativos, mas não apenas eles, mas eles são hoje a expressão, o retrato, né? Aquilo que foi, enfim, na primeira década dos anos 2000, o retrato da precarização do trabalho era o trabalho no telemarketing, né? Aquilo era o retrato da barbarização, da superexploração, e continua, né? O problema é que o capitalismo deu um jeito de arrumar uma coisa mais precária ainda, que foi essa forma dos aplicativos, e como você bem disse, as empresas não têm nenhuma responsabilidade. Não é comigo. Quando o trabalhador vai lá, o garoto, a garota, sei lá, para se inscrever no aplicativo, ela diz,
a Rap, o iFood, não é uma empresa de entrega, né? Ela não é uma empresa de entrega, ela só faz a intermediação entre o cliente e você que vai lá entregar. Mas na televisão ela fala, o Rap, pede aí que o iFood vai te entregar, pede aí que... Isso, inclusive, o vídeo que você citou aí do Gregório lá, né, tá bastante explicativo, acho que é uma das melhores peças aí para demonstrar a precarização do trabalho. Guariúri, tá todo mundo, a nossa audiência aqui deve estar menor, porque o Sérgio Moro está fazendo um pronunciamento agora, enfim, está lá, mimimi, se cai ou não, se pede demissão ou não. Enquanto isso, nós queremos falar do que afeta a população brasileira, que é o Covid, que é o desemprego, que é a falta do auxílio de R$600. Acho que, inclusive, a juventude precisa se antenar, porque às vezes o governo solta lá umas pérolas para a gente ficar comentando o que ele faz e não para falar do que realmente interessa para o povo brasileiro, que é proteção social, que é emprego, e que nesse momento é a proteção da vida, né? O combate ao coronavírus. Agora, você, enfim, além da questão do trabalho, que é central na nossa sociedade, enfim, e particularmente para a juventude, né, que precisa trabalhar, precisa ganhar seu dinheirinho ali, muitos já são pais de família, mães de família, né? Nós temos gravidez na adolescência, nós temos aí um problema grave que atinge os adolescentes, a juventude. E a outra questão, além do trabalho, é a educação, né? A importância da educação, e fundamentalmente da educação pública, né? Porque a gente também vive aí, muitas vezes a gente é forçado, uma parcela, a procurar as universidades privadas, quando a gente teria que ter uma rede de universidades públicas suficiente para garantir educação pública de qualidade, desde a educação básica, né, até o ensino superior. E a desgraça, eu queria que você comentasse um pouco isso. Primeiro, esse governo aí, desde o ano passado, vem desmontando, atacando a universidade, atacando a ciência, desmontando a educação pública, né, xingando aí as universidades, dizendo que lá só tem maconheiro, lá só tem a patifaria desse. Queria que você comentasse um pouco dessa figura lamentável, desse ser humano desprezível do ministro da Educação, Weintraub, que só fala absurdo, né? O ministro da Educação que diz que a Terra é plana, enfim. Queria que você comentasse um pouco os desafios da juventude no tema da educação pública. No momento, inclusive, que as aulas estão suspensas, que precisa estar mesmo, que você discutisse isso. Como é que vocês veem o ministro, enfim, tudo que a gente precisa fazer para colocar uma educação pública de qualidade e garantir que ela chegue para toda a população brasileira. Sim. Índio, como tu bem falou, o ministro Weintraub, ele já vem atacando as universidades, já vem atacando a educação há muito tempo, né? É uma disputa ideológica o tempo inteiro querendo colocar contra, né? Por exemplo, se a gente tem, de um lado, a OMS colocando que a gente precisa ficar em casa, no caso, tem esse setor ideológico do governo, como Bolsonaro, o ministro Weintraub, Damares, o próprio ministro da Saúde, que ele ia mudando, mas, enfim, ele ia o tempo inteiro colocando ali algumas questões. Agora a gente tem o Taish, né? Eles estão fazendo uma disputa ideológica de que tem que ir para a rua, de que esse vírus é só uma gripezinha, é só uma coisa pouca, no caso, né? E o ministro da Educação vem atacando frequentemente as universidades públicas, no caso, né? Só que ele esquece que, em meio à crise, em meio à pandemia do coronavírus, a universidade pública está mostrando a importância dela. Quando ele falava que só tinha maconheiro, só tinha toda uma patifaria, ele esquece que nas universidades públicas é que está produzindo de forma muito boa, excepcional, que está se fazendo pesquisa, está se fazendo álcool em gel, está se fazendo diversas pesquisas colocando a universidade a favor da população. São essas universidades, esses institutos federais que ele atacou, que está dando bastante aporte para a população, no caso, né? E daí fica uma contradição. Se ele chama os estudantes, os cientistas de maconheiros e tudo mais, são esses mesmos maconheiros, esses mesmos estudantes que estão produzindo pesquisa e que estão fazendo com que a gente avance contra a pandemia da Covid-19, no caso, né? E dentro das universidades públicas está existindo um movimento muito forte
né, que é a suspensão das aulas, né? Tem se colocado bastante que agora é inadmissível a gente ter as aulas em AD. É um projeto do ministro Weintraub, é um projeto do governo Bolsonaro de que fazer com que as universidades tenham aulas em AD, tenham aulas à distância, comecem a ter disciplina à distância, no caso, né? Ele já deixou bem claro esse desejo dele, no caso, né? Aí a gente tem agora a pandemia, a Covid-19, e que coloca essa realidade de frente, né? No caso, bom, então, agora, de uma pandemia que ele não acredita que é uma pandemia, que ele acredita que é uma pandemia é apenas uma gripezinha, ele está querendo achar uma brecha para colocar o ensino à distância. Ele, nas próprias redes sociais dele, o ministro Weintraub, no Twitter, que ele gosta de falar muita besteira, inclusive na rede social, parece um adolescente que acabou de pegar o seu celular ali, sai publicando um monte de coisa, nem parece que é o ministro da Educação do Brasil, disse, por exemplo, que essa pandemia vai prejudicar os alunos, né? E daí ele continua. Você manda as aulas para os alunos, disponibiliza e-mail, YouTube, internet, enfim, tudo para evitar a aglomeração e a transmissão do coronavírus. Só que daí a gente tem diversos problemas em relação a isso. Porque ele não está levando em conta, por exemplo, que muitos alunos não têm sequer condição de ter um notebook, de ter um computador, de ter seu celular com internet, de ter uma internet boa, no caso, né? A própria universidade pública não tem essa plataforma para transmitir essas aulas, no caso, né? Então, a gente vê diversas contradições aí. A realidade, ele demonstra o total descaso e desconhecimento da realidade brasileira, dos alunos e da população brasileira. Porque ele acha que não, é só você sentar e acompanhar as aulas. Como que você senta e acompanha as aulas via notebook, via celular, sendo que você nem tem uma internet boa, você não tem um computador? Muitos alunos dependem das estruturas da universidade pública para se manter, né? Ele passa ali os anos estudando para passar na universidade pública, consegue passar, aí ele tem o RU, né, o restaurante universitário, que serve almoço, janta, lanche, café da manhã, então ele depende disso, no caso, para se alimentar, porque muitos mudam até de cidade, né? Muitos dos pais não conseguem bancar essa estadia em outra cidade. Esses alunos dependem das estruturas da universidade como moradia também. E agora a gente não tem este momento. Então ele começa a ter diversas ações contra as universidades, no caso. As próprias universidades, aí conversando com muitas companheiras que estão nessas universidades públicas, a reitoria acredita que o ensino EAD não pode ser positivo, no caso, né? Porque se a gente quer fazer uma faculdade de excelência, de ensino de excelência, o EAD não vai ser a plataforma mais adequada, no caso, né? Como é que você faz como você produz conhecimento, ensinamento, sem o contato direto entre o professor e o aluno, né? Isso é muito importante de se fazer. Você tem que ter o contato entre professor e aluno, você tem que ter contato entre os alunos para você alavancar a pesquisa, para você alavancar o teu conhecimento, no caso, né? Então, é importante demais todo esse convívio, no caso. Então, se as universidades estão produzindo conhecimento entre os alunos, entre os seus professores e a sua reitoria, a opinião deles, ela chega a ser até majoritária também, no caso, né? Porque eles não querem esse ensino à distância, né? Isso vai prejudicar os alunos, vai prejudicar o ensino, no caso, né? A gente também não pode aceitar também, isso só vai demonstrar a precarização do ensino, porque enquanto uns vão ter acesso, outros não vão ter. Enquanto os professores vão conseguir passar, outros não vão conseguir passar. Então, vai ficar esse distanciamento, no caso, né? E aí o ministro Weintraub é tão canalha, que é assim que a gente pode chamar, e desculpa, às 11h30 da manhã, já chamando alguém de canalha, porque ele coloca, por exemplo... Canalha é pouco para ele. Canalha é pouco. Canalha é muito pouco. Ele coloca, por exemplo, em contrapartida de que, bom, então vocês não querem, como se fosse uma escolha, né, para começar aí. Então vocês não querem o ensino à distância, então também a gente vai cortar as bolsas, os auxílios, né, porque muitos alunos recebem esses auxílios, né, tem até agora na portaria, tem uma portaria que ele lançou que fala isso. Bom, se você não quer
estudar, então você não vai receber. Ele esquece que muitos deles dependem desse auxílio que muitas vezes é 400, 300, 200 reais, mas que já ajuda o aluno a pagar sua xerox, a pagar sua estadia numa república, numa casa, enfim. Essa ajuda, então ele quer tirar. E aí ele coloca, bom, já que vocês não querem estudar, né, já que vocês não querem estudar, então eu também vou cortar as bolsas dos alunos, né? E aí coloca os alunos numa sinuca de bico, porque muitos deles dependem, como a gente já falou aqui, depende desses auxílios, no caso, né? E aí algumas universidades, por exemplo, universidades públicas, estão colocando algumas matérias em algumas plataformas. Olha, gente, a gente está fazendo aqui tipo assim, um jeitozinho aqui de vocês comparecerem, a gente ter aula para vocês continuarem recebendo, né? Então, o ministro vem atacando incessantemente a educação, né? A gente tem aí diversos ataques, né? A gente tem também uma outra pauta, não sei se eu já posso aqui emendar de repente, que é a pauta do adiamento do Enem, né? Porque isso reflete também nas universidades públicas, né? E nós do CUP, enfim, a gente já analisando, já vem lendo, já vem estudando há um tempo, desde o início da pandemia, que a gente tem que defender o adiamento do Enem. Ainda é uma pauta que alguns setores da própria esquerda ainda não conseguem entender muito bem se é bom adiar, se é bom não adiar, enfim, tudo isso, né? A gente tem uma pandemia aí que está tirando os alunos das suas escolas, no caso, né? O Enem, por exemplo, no meio da pandemia aqui no Brasil, o ministro Weintraub lança o edital do Enem, no caso, né? E com as provas sendo lançadas para o dia 1º e dia 8 de novembro. A gente já está vendo, a gente está caminhando agora para o final do mês de abril, e a gente está vendo que a pandemia não vai passar, o coronavírus não vai passar mês que vem. No caso, muito pelo contrário, ainda mais com as medidas que os governadores estão adotando de que tem que voltar para as ruas, tem que voltar ao comércio, a pandemia pode aumentar, pode se alastrar muito mais, no caso, né? Então, a gente fica esse tempo, digamos assim, a gente fica 6 meses sem aula, né? Como que os estudantes vão continuar se preparando para o Enem? Porque a gente sabe que o Enem é uma prova muito difícil, né? Ele já demonstra diversas segregações sociais aí. Por exemplo, se a gente tem um aluno que passou o seu ensino médio todo estudando para a prova do Enem, para passar numa FUVEST, para passar numa universidade pública, numa escola particular, em contrapartida, a gente tem muitos alunos nas escolas públicas, nas escolas estaduais e municipais, que não tem esse aporte todo, no caso, para estar estudando. E aí, no meio de uma pandemia, a gente vê essa crise maior ainda, no caso, né? Então, enquanto a gente tem escolas particulares mantendo as suas aulas, com plataformas EAD, por exemplo, meu irmão estuda em escola particular, todo dia está tendo ali, ele está estudando. Em contrapartida, o meu outro irmão, por exemplo, que estuda em escola pública, não está tendo aula. Está de férias. Uma férias que vai durar 2, 3, 4 meses, né? Então, a gente vê esse distanciamento social, né? E a gente tem também os cursinhos populares, que preparam os alunos de baixa renda a passarem nessas universidades públicas que fazem um trabalho excelente dentro de diversas comunidades, né? Tu pode acompanhar aí alguns cursos populares que a gente tem um trabalho, enfim, a gente tem um trabalho no Rio, tem um trabalho em São Paulo, tem em outros lugares, e a gente também acompanha que a gente não tem como passar para esses alunos essas matérias. A gente tem via WhatsApp, a gente tem via e-mail, só que fica muito debilitado, no caso, né? Então, vai demonstrando para todos os alunos que, enquanto a escola particular consegue manter, a escola pública não consegue manter. Os cursos populares não conseguem manter. E aí tem o seu semestre prejudicado. E com isso não conseguem se preparar para o Enem, no caso, né? Porque muitos deles, mas aí a gente coloca ensino à distância também para as escolas públicas, como, por exemplo, uma medida que o Dória vai começar a adotar a partir do mês que vem, no caso. Bom, ele não pensou, por exemplo, que muitos desses alunos não têm acesso, por exemplo, a notebook, a computador. Entende? É uma contradição o tempo inteiro. Ele está brincando. Eles brincam na nossa cara, na cara dos estudantes, na cara de todo mundo, entende? Ele está nem aí se a gente vai conseguir estudar, se não vai. Lança uma plataforma, lança um aplicativo, um canal da TV Cultura, por exemplo, o que o governador Dória está fazendo para voltar às aulas, né? Só que ele esquece que muitos deles não têm celular, no caso, né? Enfim, os alunos eles vão ter esses conteúdos perdidos, eles vão ser prejudicados
E as universidades, com isso, se for feita a prova do Enem, que já é difícil, passam a ser aqueles que estão se preparando há muito tempo, no caso, né? Principalmente aqueles que não se prepararam aqueles que não pararam de se preparar, né? E aí a gente tem as universidades públicas mais elitizadas. Uma universidade que era para extensão de pesquisa, para uma universidade pública que é para os alunos de baixa renda, por exemplo, ela fica elitizada porque quem se preparou foi as pessoas, os alunos que estão nas escolas particulares. Então, isso está gerando diversas contradições que a gente está vendo, por isso que é importante pautar agora o adiamento do Enem. Muito bem. Primeiro, lembrar aqui, Yuri, importante o registro aí, são vários temas, e quem não está acompanhando de perto, às vezes perde detalhes que são importantes, né? Isso que você falou do Enem é muito importante, porque você vai propiciar aí que uma parcela consiga entrar na universidade, e a outra simplesmente não vai nem conseguir disputar a vaga pelo Enem, né? Sobre isso, nós vamos conversar aqui nos próximos dias, estamos ajustando a data e o horário com um dos principais educadores do país, uma pessoa que tem uma história muito importante, apesar de ser jovem, na luta pela educação pública, que é o Daniel Cara, que nós estamos ajustando aí o horário. O Daniel é uma figura, assim, muito importante, grande companheiro, e que nos ajuda a compreender muito bem o tema, né, com a profundidade que ele precisa. Só que, Yuri, vamos dar uma lida aqui, ó, na turma que está nos acompanhando. Enfim, a Claudice, tudo bem? Está explicando muito bem aí. O Momédio Souza, vírus não escolhe idade. Quem mais? Margarida Lourenço, se é jovem, não consegue emprego por falta de experiência. Se é mais velho, não tem emprego por falta de habilidades. E aí? Né? Muito bem, Margarida, é o dilema que eles colocam aí mesmo para a juventude. Ramon Figueiredo, grande fala desse jovem. Muito bem, Ramon aí. Matheus Vicente está lembrando que tinha caído, acho que na hora que caiu lá a nossa transmissão, né? Matheus Vicente, dizendo que é importante o tema. Guilherme Reis, também dizendo aqui da importância do debate que a gente está fazendo, mandando um abraço aqui. Quem mais? O Matheus Araújo, dizendo que sabotaram essa live. Nós hoje, é a primeira vez que nós estamos usando esse modelo aqui, acho que alguns já perceberam, então nós ainda estamos nos adaptando, e eu ainda continuo com as dificuldades aqui para ver as mensagens, porque não é fácil para uma... Enfim, eu não sou uma pessoa digital, né? Sou analógico. O Momédio até faz um registro aqui. Na nossa comunidade, Cidade Tiradentes, como terceiro setor, fizemos um hospital gigantesco. E ele lembra aqui que a juventude tem tido, na opinião dele, pouca preocupação ali com os pais, mães e avós, tios. Claro que é essa consciência que precisa elevar mesmo, né? Lucas Gonçalves aqui, ele colocou aqui uma petição por proteção social aos entregadores dos aplicativos. Muito importante aí, Lucas, vamos compartilhar depois, vamos ajudar também, porque é um absurdo a pessoa trabalhar 12, 13 horas por dia, comprar sua própria caixa, carregar uma caixa de 40 quilos nas costas, para pegar 900 conto no final do mês, sem direitos. Muito bem lembrado, Lucas. Alexandre Caso. Alexandre é um dos companheiros aí, linha de frente da luta em defesa dos direitos trabalhistas, e foi uma pessoa que, enfim, fez todo o debate da carteira verde e amarela, da 905, né? Agradecemos aí também o Alexandre Caso. Rafael Santana, chamando aqui de monstros, né? Monstro aqueles que exploram o trabalho. Kaká, ao invés do Bolsonaro criar escolas profissionalizantes para o jovem, ele faz o contrário, ele quer precarizar o trabalho e tira os jovens das escolas. A Beth do Mas, bom dia. Zito Bezerra, meu amigo, grande Zito, dando um abraço aí, se cuida também. Zito é uma das figuras, assim, que eu tenho uma admiração, grande camarada, é garçom, aqui na cidade de São Paulo.
Yuri representa muito bem a força da juventude, dizendo o Alexandre Caso. Sérgio Augusto Sobrinho, parabéns aqui. Sérgio sempre acompanhando também as nossas transmissões. Renilson Gomes, grande companheiro nosso aqui. Enfim, acho que deve ter mais comentários aqui. Eu vou ver se eu ainda pego alguns que eu não consegui ler. Vamos ver. Bom, depois a gente comenta. Yuri, vamos... Uma outra pergunta aqui, queria que você comentasse. O governo do Jair Bolsonaro, dessa triste figura, que às vezes até dá náusea em proferir o nome desse ser, infelizmente, ele conseguiu enganar, né, uma parcela da população cada vez menor, vai ficando menor. Muita gente já se apercebeu da cagada que fez ao votar nesse energúmeno, mas o setor social da nossa população que mais resiste ao Bolsonaro, que mais compreende a sua natureza autoritária, seu descaso com a população, seu compromisso com o andar de cima e sua total irresponsabilidade com a vida da maioria da população, mas o setor social que melhor resiste e tem uma compreensão da natureza do governo Bolsonaro são as mulheres, as nossas companheiras, né, pela trajetória do Bolsonaro, que agride, que, enfim, né, então, muita razão das mulheres, em particular as mulheres trabalhadoras têm essa compreensão, e a juventude também é um setor onde o Bolsonaro tem muita dificuldade de penetração, né, até porque a juventude quer liberdade, quer democracia, quer direitos, né, e está correto em fazer isso. Queria que você falasse aí um pouco qual é a percepção do Ocupe, né, e do movimento da juventude que atua no movimento estudantil, no movimento popular. Como é que a juventude vê o Bolsonaro e o que a gente precisa fazer para o nosso país sair desse atoleiro? Índio, você colocou muito bem no caso, né? A juventude vem a todo momento enfrentando e muito bem o governo Bolsonaro, no caso, né? Com dias de luta, com agendas de luta. Até o ano passado, por exemplo, a gente tinha muita gente na rua, muitos jovens na rua. A gente teve o 15M, a gente teve o 30M, enfim. Inclusive, tu participou com a gente também, né, onde a gente conseguiu colocar muitos jovens, cerca de 500 mil jovens aqui em São Paulo. Em todo o país, a juventude tem feito um enfrentamento muito forte contra o governo do Bolsonaro. As mulheres também, como tu colocou. A gente tem que entender, por exemplo, que a pandemia, ela tem dividido opiniões e setores da sociedade, né, no caso. Porque a gente precisa encarar a pandemia como um problema real de saúde pública, um problema sanitário, um problema ecológico, um problema ambiental, não apenas um problema econômico, como muitas vezes o Bolsonaro quer colocar, no caso, né? Então, essa divisão que hoje a gente tem, né, que no resto do mundo parece muito superada, aqui no Brasil a gente tem um verdadeiro caos, no caso, né? Enquanto a gente tem uma parte da população querendo voltar para as ruas para trabalhar, querendo que volte os comércios, e o próprio presidente coloca que tem que voltar, porque é só uma gripezinha, a gente tem, do outro lado, uma disputa, uma correlação de forças sendo feita com a juventude, as mulheres, enfim, quem quer realmente tratar a pandemia do coronavírus como, de fato, uma questão não apenas econômica, mas uma questão de saúde pública, uma questão sanitária, uma questão ambiental, no caso, né? E a gente está colocando a todo momento que a vida não pode estar acima do lucro, né? O caos econômico que a gente está vivendo está demonstrando que os países querem enfrentar a pandemia porque querem colocar a vida acima do lucro, e não o lucro acima da vida, como vem Bolsonaro colocando, no caso, né? Então, a gente tem agora um trabalho importantíssimo de colocar essas contradições, no caso. A gente já está há 2 anos de governo Bolsonaro, né? Nada foi feito, é só ataque atrás de ataque, né? A gente tem aí Bolsonaro e seus seguidores colocando diversas vezes, a gente viu no último domingo, por exemplo, diversas vezes Bolsonaro colocando que tem que ter a intervenção militar, que tem que ter AI-5, ele vai lá para fora, lá na sua manifestação contra o isolamento social, coloca a sua política, aí na terça-feira ele vem e fala, não é bem isso e tudo mais, então ele vai colocando diversas contradições, ele está realmente cagando, ele quer organizar o seu bando, o seu exército fascista e colocar eles na rua, né?
mesmo que ele tenha perdido força, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, igual tu falou, né? Alguns setores, desde as eleições, acompanharam e votaram no Bolsonaro e agora estão largando de mão, falando, não, poxa, eu achei que era diferente. O próprio Dória, por exemplo, colocou isso, né? Fez campanha Bolsodória aqui em São Paulo e agora está falando, se eu soubesse que seria assim, eu não tinha votado nele, não tinha feito essa campanha, no caso, né? Então, só que tem ainda uma base muito forte, uma base política muito forte a favor dele. E de que essa base está indo para as ruas pedindo AI-5, pedindo intervenção no Congresso, intervenção no STF, no caso. E o Bolsonaro está nem aí para as orientações da OMS, no caso, né? Ele está nem aí para os alertas da comunidade científica, ele quer que acabar o combate ao coronavírus e que volte às vidas as vidas do normal, digamos assim, né? Ele quer que volte o comércio, quer que abra o comércio, quer que, enfim, ele quer desrespeitar a vida humana, ele quer acabar com a vida humana. É isso que Bolsonaro quer, no caso, né? Ele quer a verticalização do isolamento, enfim, tudo isso. Já fez mudança do ministro da Saúde, agora não sei, a gente não está acompanhando aqui, mas eu não sei até se o Moro acabou de ser demitido. Acabou de ser demitido? Demissão. Então, o Moro pediu demissão. Pediu demissão aí, o Índio deu ao vivo aí, para quem está acompanhando a notícia. Então, ele vem fazendo diversas coisas contra tudo. Claro que aqui, não vamos ficar defendendo Mandetta, não vamos ficar defendendo Moro, entende? Quem tem que fazer isso é a direita, entende? E olha lá, porque até a própria direita rachou e agora é importante a gente ver como vai ficar esses apoiadores em relação ao Moro e ao Bolsonaro, né? A partir daí pode abrir diversas disputas, no caso, né? Só que, enfim, ele está fazendo, o ministro Weintraub, Damares, Bolsonaro, a sua família, o seu clã, está fazendo uma disputa entre distanciamento social e o mercado financeiro, no caso. Está colocando propriamente, ele próprio colocou que não dá mais para a gente ficar pagando mais que 3 meses do auxílio emergencial, que nem saiu, por exemplo, para uma porção de pessoas ainda. Está lá em análise, vai ficar em análise por muito mais tempo, no caso, né? Ele está colocando a economia para além disso, né? E essa política tem contado com adesões da sociedade, né? E a gente tem que fazer essa disputa, e a juventude tem que fazer essa disputa, no caso, né? Porque o nosso papel agora é de escancarar as contradições do sistema capitalista no qual a gente está colocado, né? É escancarar, por exemplo, por que a gente nunca viu a crise ambiental, no caso. A gente esperou um vírus vir para a gente colocar se a gente está vivendo realmente, de fato, uma crise ambiental ou não, no caso, né? Enfim, a miséria, colocando a riqueza. Cara, a gente tem muitas contradições, né? E o nosso papel agora é mostrar que sem o trabalho, sem a classe trabalhadora, nenhuma riqueza é produzida. Sem a juventude, também nenhuma riqueza é produzida, porque a juventude está o tempo inteiro também trabalhando, está o tempo inteiro produzindo também, né? A nossa classe trabalhadora está produzindo o tempo inteiro, e a gente está vendo agora nessa crise que se você não trabalha, a gente entra no recesso, no caso. Então, a saída agora, companheiros, enfim, todo mundo que está acompanhando, é unificar a pauta, é unificar a juventude, é unificar os petroleiros, os uberizados, a galera que trabalha com os aplicativos, enfim, os bancários, os químicos, os metalúrgicos, os servidores, todo mundo, os próprios desempregados, as mulheres, os negros, os LGBTs, que a gente precisa derrotar esse governo Bolsonaro, porque a gente não aguenta mais 4 anos de governo Bolsonaro. Não dá mais 4 anos, não dá ainda os próximos 2 anos de governo Bolsonaro. Por isso que agora a juventude e todos os setores precisam encampar que fora Bolsonaro é uma pauta para ontem, entende? A gente precisa unificar todos esses setores para tirar Bolsonaro, para dizer que é fora Bolsonaro, sim, e por conta de todos esses processos que a gente está acompanhando, no caso, né? Que é um cara que está nem aí com a vida das pessoas, enfim, tudo isso, assim, a gente precisa colocar muita e muita coisa. Eu estou acompanhando aqui o tempo, aqui 48 minutos, dava para a gente ficar aqui umas 4 horas falando sobre esse governo Bolsonaro, assim, que vem. Enfim, a gente precisa fazer essa disputa agora, a gente precisa colocar as contradições, as realidades do povo trabalhador, para que a gente possa encarar tudo isso, encarar esse governo Bolsonaro. Muito bem, Yuri. É fora Bolsonaro mesmo, que já deu, né? Já aprofundou o desmonte do Estado, já atacou direito dos trabalhadores, já acabou com o direito à aposentadoria, vai tentar ainda voltar à carteira verde e amarela, enfim. Muita gente, Yuri, inadvertidamente, às vezes,
fala que o Bolsonaro não tem projeto. Eles têm projeto, sim. É um projeto de destruição nacional, um projeto de destruição dos direitos sociais, de desarticulação completa da regulação do trabalho, de destruição do papel social do Estado, que o Bolsonaro não passa de um capitão do mato, né, aquele que ia lá, enfim, capturar os escravos para entregar para o senhor de engenho. Então, o Bolsonaro é um capacho do Trump e do capital financeiro, precisa ser chutado o mais rápido possível do nosso país. Agora, Yuri, você é uma inspiração, é muito jovem, e eu queria que você comentasse um pouco, porque nós temos, a minha geração teve já bastante dificuldade na participação política, né? Isso, depois a gente teve uma geração com muita mais disponibilidade para a luta política, os anos 90 lá com o Fora Collor, enfim, nós passamos aí vários momentos onde a juventude se envolve mais ou se envolve menos. Eu creio que nesse momento a juventude está se envolvendo bastante, né? E o país está discutindo política, não é só a juventude. Felizmente, nós temos aí uma parcela considerável da população debatendo política. Claro que muitas vezes não encontra os espaços para fazer esse debate, né? Porque a mídia é uma manipulação completa, né? A Rede Globo, ela só consegue não ser pior que o Bolsonaro, mas também é uma porcaria, né? A Rede Globo é um desastre para o povo brasileiro, não só a Globo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco nas considerações finais, de fato a gente já está aqui há 52 minutos, então a turma que está nos assistindo aqui quer saber o que o Moro falou, o que o Moro não falou. Exato. Vou lembrar que vamos falar do Moro, mas vamos falar do auxílio R$600, né? Vamos fazer pressão para as pessoas receberem o seu auxílio, vamos falar aí dos direitos sociais. Lembrar também que na segunda-feira nós vamos conversar aqui com o Dimitrios, que é do poema Política Econômica para a Maioria. O Dimitrios vai conversar com a gente aqui sobre o papel do Estado, enfim, sobre a questão da reforma tributária, vários aspectos aí, vários pontos que a gente vai conversar. E na terça-feira, eu convido já todo mundo aqui para nos assistir. Nós vamos conversar com um companheiro lá dos Estados Unidos, de San Diego. Ele vai falar diretamente de San Diego, e ele é dirigente de um movimento que chama União de Bairros, União dos Bairros nos Estados Unidos, que agrega principalmente trabalhadores imigrantes, trabalhadores latino-americanos que vivem nos Estados Unidos, e o movimento lá que a gente vai conversar que organiza os trabalhadores imigrantes, e a gente priorizou essa conversa aí na terça-feira, porque o Trump está atacando ainda mais os imigrantes, enfim, então nós vamos ter uma boa conversa na semana que vem. Então, eu quero te agradecer a todos aqui que nos acompanhou, tem uma parcela que está todo dia aqui, teve outros que vieram da juventude, nós queremos transmitir essas nossas lives, nós estamos vendo aqui todo para fazer, com todas as redes, no Twitter, no Instagram, no YouTube, não apenas aqui no Facebook. Então, quero te agradecer demais a participação e queria deixar uma última pergunta para você refletir aí. O tempo nosso passou, mas tem tempo ainda, pode fazer uma reflexão consistente do papel da juventude na política, né? Da importância da juventude. Claro, tem que estar na cultura, tem que, né, fazer música, se divertir, é isso mesmo, a fase da vida que precisa viver com plenitude, né? Precisa ter liberdade, precisamos ter um país mais seguro para a juventude ter liberdade, mas dá para fazer tudo isso, né? Dá para estudar, se divertir, namorar, dormir de conchinha com a namorada, com o namorado, dá para fazer tudo isso e participar da política, como você faz isso, né? Você é muito jovem, né? Quando você fala parece que não é tão jovem, mas você é muito jovem, faz tudo isso, faz tudo que um jovem precisa fazer e está na política. Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância dos jovens militar no movimento popular, no movimento estudantil, sindicato e nos partidos políticos, porque jovem tem que fazer política. Se a gente deixar a política para quem não gosta, se você não gosta de política, você vai ser mandado por quem gosta. Então, alguém vai fazer por você. Alguém vai fazer por você e vai fazer, às vezes, contra você. Então, eu queria que você comentasse isso, da importância da juventude, das mulheres, dos homens, né, de toda a nossa diversidade
participar da política no país. Índio, acho que já está aí também, a gente até já passou um pouquinho do tempo, enfim. Mas primeiro te agradecer, as tuas palavras para mim são muito importantes, a gente está militando o tempo junto aí, enfim, a gente está vindo já sempre em reuniões, a gente está querendo buscar sempre a melhor política, acompanhando o trabalho da Intersindical, o teu trabalho, o trabalho do Fortaleceiro, do Ocupe, enfim, tudo isso para a gente fazer a melhor política e tentar, no final, a gente agregar aí diversos setores da sociedade, né? Como tu bem falou, a juventude, a gente tem uma parcela ainda da própria juventude que ainda acha que tem que ficar distante da política, no caso, né? E como tu bem disse, se a gente não ocupa esses espaços, alguém vai ocupar por nós. E, provavelmente, alguém que não vai defender os nossos direitos, não vai defender os direitos da juventude, os direitos da classe trabalhadora, no caso. Muito pelo contrário, vai defender os direitos dos capitalistas, né? Nesse processo. Então, a gente, por exemplo, tem diversas vitórias. A gente poderia ficar aqui falando, por exemplo, que a gente teve uma vitória importantíssima dos movimentos estudantis, que foi a suspensão do FIES, por exemplo, do pagamento do parcelamento do FIES, no caso, né? Isso é uma conquista da juventude, a juventude que está fazendo política, entende? Que serve para toda a juventude que está, por exemplo, nas universidades privadas, no caso, né? Então, a gente tem que fazer com que a gente ocupe esses espaços. O próprio nome já diz, né? Ocupar esses espaços, os espaços da classe trabalhadora, os espaços da juventude, os espaços da diversidade, dos erros, enfim, de todos, entende? A gente precisa fazer política, a gente precisa pensar política, a gente precisa tratar a política como algo sério, algo que realmente muda a vida das pessoas, né? A gente muitas vezes acha que a política é uma coisa distante da gente. Não, que, as coisas estão acontecendo lá na Câmara, no Senado, e isso não reflete na vida das pessoas. Isso reflete. A gente está vendo mais isso agora, principalmente agora com o governo Bolsonaro, né? Onde tem diversas ações aí contra a nossa classe, a classe trabalhadora, contra a população, contra o povo, no caso, né? Então, a gente está vendo isso e a gente precisa ocupar esses espaços. Precisamos fazer uma política de ações concretas contra o governo Bolsonaro e contra o sistema capitalista que acaba com as nossas vidas, coloca o lucro acima das nossas vidas, no caso, né? Então, a gente precisa ocupar. E a juventude é papel importantíssimo, é papel fundamental nesse processo, no caso, né? Desde o movimento estudantil, e aí eu posso falar um pouco da minha trajetória também, que desde da época da igreja, ontem eu estava acompanhando o padre Júlio Lancelotti, é para mim uma das referências, e desde o papel da igreja, com a pastoral da juventude, com a SEBS, vem fazendo esse processo de uma formação completa, no caso, né? Então, a juventude tem que ocupar esses espaços, desde de movimentos, fora política, enfim, a gente está discutindo política o tempo inteiro, entende? Dentro da igreja, fora da igreja, e agora a gente tem, por exemplo, os partidos políticos, e muitos deles têm representações de juventude, né? Tem coletivos de juventude para tratar o assunto, a juventude, como uma coisa também que é ponto-chave, é ponto central, no caso, né? Então, eu convido a todos, a todas, a acompanharem o trabalho do CUP, acompanharem o trabalho do Índio, enfim, né, todo mundo aí, para que a gente possa fazer mais políticas, pensar mais políticas para a própria juventude, né? Porque é fundamental. E a gente chama, porque não é só derrota, entende? Tem muitas vitórias do movimento estudantil, do movimento juvenil. Então, que venha para a gente também, que a gente possa encarar de frente, bater de frente contra todo esse retrocesso que o sistema capitalista impõe, contra todo o retrocesso que o governo Bolsonaro nos impõe. A gente precisa enfrentar, a gente precisa juntar forças para bater de frente contra esses caras aí. Muito bem, Yuri. Agradeço bastante aqui as tuas palavras, a tua reflexão, falar um pouco aí da luta que vocês vêm fazendo. Agradecer bastante também a juventude aí da Ocupe, né, toda uma galera que eu tenho bastante carinho, agradecer aí a participação, pedir também para comentar, compartilhar, ajudar que essas reflexões que o Yuri trouxe aqui para a gente hoje chegue a mais gente, chegue a mais jovens, e desejar para todo mundo aqui uma boa sexta-feira, né? Hoje vai ser difícil falar de outra coisa, enfim, do tema aí do Sérgio Moro. É uma armadilha, né? Acho que nós temos que criticar, não vamos sair da pauta, mas nós temos que lembrar, tem milhões, dezenas de milhões de pessoas pobres
né, que estão desesperadas para receber o auxílio de R$ 600 e ainda não receberam. Né? Nós temos que fazer pressão para que essas pessoas possam ter acesso a esse auxílio, a esse recurso, para levar comida para os seus filhos, para satisfazer necessidades básicas inadiáveis, né? As pessoas precisam comer todos os dias. Então, agradecer mais uma vez a tua presença, dizer que nós estamos juntos aí, que esse canal está aberto, e vamos chacoalhar esse país para construir uma sociedade onde mulheres e homens, e onde a juventude possa viver com plenitude, com liberdade, para ser o que é, não para ser aquilo que um modelo patriarcal normativo quer que as pessoas sejam. A pessoa tem que ser o que ela é, na verdade, desde que ela não explore o outro, desde que ela não faça mal ao outro, nós temos que respeitar e valorizar a liberdade, a diversidade, e é isso, e por isso que a gente luta. Muito bem, Yuri, se você quiser falar mais alguma coisa, está aberto aqui, e na segunda-feira a gente encontra aqui com o Dimitrios, e vamos ter aí uma semana agitada, vamos ficar em casa, claro, a importância do isolamento social, ficar em casa. Agora, ficar em casa não significa... Isso, ficar em casa não significa não fazer pressão política. Vamos fazer pressão política e ocupar as redes, ligar para o deputado, enfim, né, postar lá na sua rede social, usar as redes virtuais para fazer política e fazer pressão popular. Viva a juventude e a classe trabalhadora. Viva! Muito obrigado, Yuri. Até mais. Até mais.